Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Sejam todos bem-vindos aqui no canal TV Araxá Educa. Meu nome é Jerusa, sou professora de língua portuguesa e hoje, para o segundo ano, nós vamos falar um pouquinho sobre leitura e interpretação de verbetes. Então vamos lá. O que é verbete? Vocês sabem? Ah, vocês observaram uma coisa diferente na nossa aula hoje? Vocês conseguiram perceber? O que tem de diferente aqui? Eu estou me sentindo muito protegida na aula de hoje. Por que será, crianças? Vocês sabem? Muito bem, porque hoje eu estou aqui, ó, cheia de super-heróis. Muito bem, hoje na aula nós vamos falar um pouquinho sobre os super-heróis. Então vamos falar o que é verbete. Verbete, ele é um texto escrito de caráter informativo, destinado a explicar um conceito. E também nós temos o verbete de enciclopédia infantil. Vocês sabem também o que é? São textos informativos também para uma pesquisa escolar, para divulgação de conhecimentos em feiras e exposições de conhecimentos ou para esclarecer curiosidades de um determinado tema. Então, assim, os dois trazem a mesma coisa, né? Quase a mesma coisa, porque aqui da enciclopédia infantil nós vamos procurar mais voltado da parte, né, escolar. Você já viu uma enciclopédia? Eu trouxe aqui alguns exemplos de enciclopédia para vocês. Sabe para que ela serve? A enciclopédia, assim como foi falado anteriormente, ela serve para quê? Para pesquisa. Quando vocês têm interesse em descobrir qualquer coisa, vocês vão buscar. Buscar aonde? Nas enciclopédias. Vocês vão fazer a pesquisa daquele determinado tema que vocês têm a curiosidade de saber. Certinho? Então aqui eu trouxe dois exemplos de enciclopédias para vocês. Aqui eu tenho um exemplo de uma enciclopédia infantil da Ciência Simples. E aqui eu tenho minha primeira enciclopédia de animais. Então aqui tem tudo que vocês querem descobrir sobre animais. Vocês já ouviram falar sobre os super-heróis? Já? Tenho certeza que sim. Tenho certeza que essa é uma pesquisa bem frequente por vocês. Vocês têm muito interesse em descobrir sobre os super-heróis. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Aqui eu trouxe vários super-heróis para vocês. Eu tenho o meu varal dos super-heróis, que depois, mais à frente, nós vamos falar sobre eles. Agora eu trouxe para vocês, quem é esse? Muito bem, o Homem-Aranha. Aqui eu trouxe o Homem-Aranha e trouxe um informativo, trouxe informações. Eu busquei informações para descobrir algumas coisas sobre ele. Então eu vou fazer a leitura aqui, ó. O Homem-Aranha. Ele é um dos mais populares super-heróis dos quadrinhos, criado para a Marvel. Ele apareceu pela primeira vez na revista Amazing Fantasy em 1962. Ao ser picado por uma aranha radioativa, o estudante Peter Parker adquiriu habilidades incríveis, como super força, super agilidade, capacidade de subir por superfícies verticais e também de atirar teias. Com as teias e os seus poderes, ele pode se deslocar rapidamente de um lado para o outro, né? Balançando entre prédios, que o faz antecipar situações de perigo e reagir mais rapidamente. Esse aqui é um super-herói muito conhecido por todos vocês. Tenho certeza que vocês já assistiram o filme do Homem-Aranha, que existem vários. Então esse aqui eu trouxe, ó, essas informações que eu trouxe para vocês, ela é chamada de verbete.
Varal dos heróis. Agora sim nós vamos falar do varal dos super-heróis. Nós vamos escrever o nome de cada herói, ok? Então aqui eu tenho o Hulk, nós temos o Homem de Ferro, a Mulher Maravilha, o Homem-Aranha, nós temos o Capitão América e também nós temos o Thor. Nós temos todos esses personagens. Só que a única que nós não vamos escrever o nome é a Mulher Maravilha, porque logo à frente nós vamos falar sobre ela. Então nós já vamos ter um trabalho aí sobre essa personagem, ok? Então nós vamos escrever o nome dos outros 5 super-heróis. Então vamos lá? Primeiro que nós vamos escrever é o nome do Hulk. Vamos lá? Então aqui, ó, Hulk. Termina com K, Hulk. Depois nós vamos escrever o nome do Homem de Ferro. Homem de Ferro. De ferro. Ó, minha garganta arranhou. Vou usar 2 letrinhas R aqui, porque o som é mais forte. Homem de Ferro. Depois nós vamos pular a Mulher Maravilha e nós vamos escrever o quê? Homem-Aranha. Homem igualzinho em cima, né? Homem-Aranha. Minha língua vibrou. Nha. Nha. Homem-Aranha. Depois eu tenho quem? O Capitão América. Capitão América. Capitão América. Qual é o meu último personagem? Muito bem, é o Thor, o meu último personagem, que é o último que nós vamos escrever aqui. Thor. Thor. Certo? Então aqui nós fizemos a escrita de todos os personagens do varal, menos a nossa heroína. Então aqui eu tenho o Hulk, o Homem de Ferro, Homem-Aranha, Capitão América e o Thor. Agora nós vamos falar sobre ela, a maravilhosa. Nós vamos reorganizar o verbete da nossa heroína, que é a Mulher Maravilha. Observe os seguintes pontos. Aqui eu trouxe para vocês os verbetes. E nós vamos precisar organizá-los, certo? Aqui, então, eu trouxe algumas dicas para a gente organizar o nosso verbete. Então, aqui eu tenho as informações sobre a Mulher Maravilha, tenho as informações, eu tenho o título e tenho todas as informações sobre ela, certinho? Então, nós vamos organizar e colar aqui na lateral da nossa TV, combinado? Então, aqui, primeira coisa, nós temos que ter uma organização, certo? Depois, nós vamos fazer o quê? A formatação do texto, que também é muito importante. Depois eu tenho o quê? As partes que compõem. Como o quê? Quais são as partes que compõem? O título e a imagem. A minha imagem eu coloquei ela aqui no meu varal para ficar mais visível para vocês. O título ele está aqui na minha mão. Esse é o título, que é chamado de Mulher Maravilha. Então, nós vamos iniciar por ele. Então, aqui eu trouxe para vocês. Qual que é o título? Mulher Maravilha. Então, nós vamos colar aqui, ó. O meu título é Mulher
Maravilha, certinho? Depois, nós temos que colocar o quê? A imagem, ela pode ficar ao lado do texto, tá vendo? Ela pode ficar aqui localizada ao lado do texto, ao lado do nosso verbete. Termos importantes destacados. Todos os termos que são importantes naquele verbete, ele é destacado, assim como eu tenho um destaque aqui escrito de outra cor, de uma cor diferente. Texto breve com informações específicas, com informações importantes para aquele devido personagem, aquela devida imagem que você escolheu, ok? Então aqui, vou falar com vocês agora sobre a personagem. Então nós vamos iniciar pela personagem, ok? Então aqui, a personagem é um dos maiores ícones pop do gênero feminino. Princesa e embaixadora das Amazonas da Ilha Paraíso, também conhecida como Themyscira ou Themyscira, escrita de uma forma diferente, mas a pronúncia é a mesma. A escrita é que está de forma diferente. Filha da rainha das Amazonas, Hipólita. Então, ela é filha dessa rainha. Então, aqui eu trouxe a minha primeira informação, que eu fiz a leitura para vocês. Vou colar ela aqui, a minha primeira informação. Certinho? Depois, já vem, ela foi mandada ao mundo dos homens para propagar a paz, sendo a defensora da verdade e da vida. Na luta entre os homens e o firmamento, entre os mortais e os deuses, possuindo habilidades super-humanas e seu laço da verdade, ela faz parte da Trindade e muitas vezes funciona como equilíbrio entre os extremos de Superman e Batman. Que legal! Então aqui nós vamos colocar até onde está escrito deuses. Eu tenho aqui a segunda informação sobre a Mulher Maravilha. E depois eu tenho a minha última informação, que é a parte onde ela possui habilidades, possuindo habilidades super-humanas e seu laço da verdade, ela faz parte da Trindade e muitas vezes funciona como equilíbrio entre os extremos de Superman e Batman. É parte integrante da Liga da Justiça. Vocês já assistiram esse filme? A Liga da Justiça? Tem todos os super-heróis lá, né? Então aqui, ó. Então aqui nós reorganizamos o nosso verbete. Nós colocamos ele na ordem correta, na ordem que está de acordo com o nosso texto, com o nosso verbete. Certinho? Então aqui, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Colocar o título, que é importante. Essa parte do título é muito importante. Depois nós colocamos a imagem, ela pode ficar ao lado do texto. Aqui nós temos a imagem. Eu coloquei ela no meu varal para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Depois tem o texto breve com informações específicas. Meu texto breve com as informações específicas. E aqui os termos importantes são destacados, onde eu falei com vocês. O destaque deles é você colocar uma cor diferente para daquela determinada parte que você quer destacar. Certinho? Aqui, agora eu vou retirar, senão vai atrapalhar a gente, né, a visualizar aqui. Crianças, vamos brincar? Deixa eu ver se vocês estão espertos, se vocês realmente sabem ou conhecem aí os super-heróis. Gente, desses super-heróis aqui, quais deles têm poderosos músculos? Quais deles? Muito bem, o Hulk. O Hulk, ele tem poderosos músculos. Quem tem um escudo entre esses personagens? O Capitão América, isso mesmo. Tem um laço de ouro. A nossa heroína, ela tem um laço de ouro.
Foi picado por uma aranha. Quem foi picado por uma aranha? O Homem-Aranha. Essa é fácil, né? Muito bem, vocês estão muito espertos e vocês conhecem bem, né? Esse tema, tenho certeza que é muito interessante para vocês. Esse tema vocês adoram falar sobre isso, porque é um tema que é do conhecimento de vocês. Agora eu vou falar sobre o que aprendemos hoje. O que nós aprendemos na aula de hoje? Na aula de hoje nós aprendemos o quê? O que é verbete de enciclopédia infantil. Foi o que eu falei com vocês, certinho? E eu quero agradecer vocês pela companhia da aula de hoje. Muito obrigada, bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau!